Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo de volta. Formação continuada na fé católica, meu nome é Valdir e vamos dar continuidade aí à nossa aula dos sacramentos de serviço. Estamos indo aí para a terceira parte. Vamos te pedir então a intercessão de Nossa Senhora para que ela passe à frente e vá nos conduzindo nessa aula, que ela possa interceder por nós ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele envie sobre nós seu Espírito Santo. Estaremos reunidos então em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos lá para a nossa aula. Então, meu irmão, minha irmã, dando continuidade aí às nossas aulas, nós estamos falando aí sobre o sacramento de serviço, sobre a ordem. E agora, quem está acompanhando aí pelo Instagram também, fiz uma pergunta lá, né? O que é munus? Afinal de contas, o que é munus? Cada sacerdote ele tem a sua designação própria, né? Tem a sua função. Tem o diácono, tem o padre, tem o bispo, e cada um tem a sua função específica. Então, munus, o que é? Função ou obrigação que deve ser exercida por alguém. Então, lá no decreto Christus Dominus, de 28 de outubro de 1965, assinado pelo Papa Paulo VI, diz o seguinte: o munus do bispo é ensinar, santificar e governar. Entenda-se por governar apacentar, né? Que lá pelo antigamente, os pastores, né, eles tomavam conta do seu rebanho, então eles apacentavam as ovelhas, ou seja, eles guiavam, governavam por caminhos seguros. Tudo bem? Vamos então ao nosso próximo slide. Então, meus irmãos, depois de termos seguido essa jornada, né, essa caminhada, nós falamos sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre as leituras, a questão de Jesus, mas nesse momento aqui, no Sacramento da Ordem, nós vamos falar para a nossa parte prática, que nós vemos no nosso dia a dia. Quais são os 3 graus do Sacramento da Ordem? Eles estão aqui, diaconato, presbiterato e o episcopado, tudo bem? Então, anotem aí, esses são os 3 graus do sacramento da ordem. Como eu já expliquei antes, ordem é ordenação. Quem recebe a ordem, né, antigamente lá no Império Romano, era quem fazia parte do corpo que governava. Então, fazendo a analogia, quem governa a igreja, né, aqui na Terra, né? Nós dependemos também do diácono, dos presbíteros e dos bispos para eles governarem a igreja, para que não sejamos ovelhas sem pastores, tudo bem? Vamos para o nosso próximo slide? Vocês vão perguntar assim, tudo bem, mas esses 3 graus da ordem que eles saíram da onde? Eles não saíram da minha cabeça, tudo bem? Isso está aqui, no cano número 1009 do Código do Direito Canônico. Então, ele expressa claramente qual a função dos sacerdotes ordenados. E é até bom falar de sacerdote, porque a gente está acostumado a ver os diáconos, né? Nós vemos os diáconos, os presbíteros, os bispos, e nós falamos assim, os sacerdotes, mas olha aí, pera lá que tem uma diferença muito boa aqui. Vamos passar aqui o slide. Quem pode ser considerado sacerdote? Olha, pessoal, sacerdote é só o bispo e o presbítero. Por quê? Porque eles que são responsáveis por oferecer os sacrifícios. O diácono, que está aqui, o diácono, ele é ordenado para o serviço. Ele apoia aqui os presbíteros e os bispos. Aí você deve estar perguntando assim, quem é esse presbítero? Gente, presbítero é o padre. É porque aqui no Brasil, né, a língua portuguesa, ela tem dessas coisas, né? Mas o nome do padre mesmo é presbítero. Aqui no Brasil nós chamamos de padre porque vem do latim pater, né, de pai, e acabou se transformando em padre. Mas quando alguém chegar perto de você e falar assim, quem é o seu presbítero? Aí você vai responder, é o padre fulano de tal, ok? E só relembrando aqui, que só é chamado de sacerdote o bispo e o padre, né, que são da ordem do
presbiterato e do episcopado. O diácono aqui, para serviço, é da ordem do diaconato, tudo bem? Vamos ao nosso próximo slide. Então, pessoal, dando continuidade aqui, um assunto que vem sempre à tona é sobre a questão da ordenação das mulheres. Mas eu vou falar aqui, no Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1577. Vocês podem perceber aqui, que são todos homens. Então, olha aqui, desculpa. Aqui, são todos homens. Então, vou dar uma lida aqui no Catecismo. Número 1577. Quem pode receber este sacramento? Só um varão batizado pode receber validamente a ordenação sagrada. O Senhor Jesus escolheu homens para formar o colégio dos 12 apóstolos, e os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram os colaboradores, que seriam seus sucessores na missão. O colégio dos bispos, ao qual os presbíteros estão unidos no sacerdócio, torna presente e atualiza, até o retorno de Cristo, o colégio dos 12. A Igreja se reconhece vinculada por essa escolha do próprio Senhor. Por isso, a ordenação de mulheres não é possível. Então tem o pessoal que fica aí de mimimi, mais. Olha, só lembrando que a Igreja Católica ela não é uma democracia, tudo bem? Então, nós devemos respeitar a hierarquia, devemos respeitar os bispos e o Papa. E esse pessoal que faz de mimimi, vai procurar o que fazer, que aí ficar discutindo esses temas aí que ficam se alongando, ao invés de procurar uma pastoral e ajudar do trabalho que não falta, fica aí discutindo pela rede social, falando na mídia que mulher tem que ser ordenada. Meu irmão, minha irmã, começou com tititi, procura uma pastoral e vai ajudar lá que é melhor, tudo bem? Melhor do que ficar discutindo. Então, só dando continuidade aqui, vamos para o próximo slide. Aí eu vou falar aqui sobre o bispo, sobre o presbítero e sobre o diácono. Tudo bem? Vamos lá? Olha aí, pessoal, vamos falar sobre o bispo, que é a ordem dos bispos, que é um dos 3 graus do sacramento da ordem. Esse aqui, é o Dom José Francisco Rezende Dias. Ele é o nosso bispo aqui da Arquidiocese de Niterói, né? Esse vídeo está sendo gravado em 2021. Ele é o bispo atual. Como eu já disse aqui, o munus do bispo é ensinar, santificar e governar. E lá no Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1594, diz o seguinte: o bispo recebe a plenitude do sacramento da ordem, que o insere no colégio episcopal e faz dele o chefe visível da igreja particular que lhe é confiada. Os bispos, como sucessores dos apóstolos e membros do colégio, participam da responsabilidade apostólica e da missão de toda a igreja sob a autoridade do Papa, sucessor de São Pedro. Tudo bem? É muito importante a gente saber isso, e é importante saber também que quando os bispos eles são ordenados, aqui a unção é feita em sua cabeça. Por quê? A cabeça é que governa, ok? Vamos agora falar dos nossos presbíteros. Dando continuidade aqui, vamos falar sobre o presbítero. Às vezes a pessoa fica assim, poxa, mas o que tem a ver o presbítero com o padre? Porque, como eu já falei, né, aqui na língua portuguesa nós chamamos de padre, que vem de pater, que significa pai. Mas o presbítero é o responsável pelo presbitério, que é ali aquela região onde fica ali pelo altar, onde é celebrada a Santa Missa, tudo bem? Então, quando falar de presbítero, lembra de presbitério, lembra do nosso padre. Esse aqui é o nosso padre William Lucena, aqui da paróquia ao qual eu pertenço, que é a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Mutondo. Esse ano aqui, como já falei, é o ano de 2021. E no Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1595, diz o seguinte, os presbíteros estão unidos aos bispos na dignidade sacerdotal e ao mesmo tempo dependem deles no exercício de suas funções pastorais. São chamados a ser atentos cooperadores dos bispos,
formam em torno de seu bispo presbitério, que com ele é responsável pela igreja particular. Recebem do bispo o encargo de uma comunidade paroquial ou de uma função eclesial determinada. Tudo bem? E quando o padre é ordenado, as suas mãos é que são ungidas. Só lembrando que no bispo é a cabeça e o padre são as mãos. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo slide. Dando continuidade, então, para quem não conhece, nós vamos falar sobre o diácono. Muita gente acha que diácono é uma coisa que não pertence à Igreja Católica, mas olha só, o diaconato ele vem desde o início do cristianismo, né? Nós já vimos isso na questão ali da Bíblia, do Novo Testamento, e esse aqui é o diácono Melquisedeque, ele é lá da paróquia São Rafael Arcanjo, ele é o responsável pelo terço dos homens, e também está na Catedral FM 106.7 aqui no Rio de Janeiro. Agora eu não lembro qual horário, mas eu vira e mexe eu estou acompanhando ele aí também. Então, o diácono nós temos dois tipos de diácono. Um é o transitório e o outro é o permanente. Quem é o diácono transitório? O diácono transitório é o noviço, né, é o seminarista que está estudando para ser padre. Então, ele é ordenado diácono antes de ser ordenado padre, né, antes de ser ordenado como presbítero. Então, ele fica nessa situação por um tempo determinado. E o diácono permanente, essa ordenação ela é dada a homens casados, de boa fé, com bastante experiência na vida cristã, católica, litúrgica. Então, são homens de fé. Então, eles recebem o diaconato e ficam como diáconos permanentes. Então, lembrando aí, o diácono ele pode ser transitório ou permanente. Tudo bem? Só para não perder aqui também, no Catecismo da Igreja Católica, lá no 1596, diz o seguinte: os diáconos são ministros ordenados para as tarefas de serviço da Igreja. Não recebem o sacerdócio ministerial, mas a ordenação lhes confere funções importantes no ministério da palavra, do culto divino, do governo pastoral e do serviço da caridade, tarefas que devem cumprir sob a autoridade pastoral do seu bispo. Então é interessante que eu tenho um amigo que ele é diácono permanente e eu tinha uma dúvida. Olha só, o bispo ele é abençoado na cabeça, o presbítero é abençoado nas mãos, e o diácono? Que tipo de bênção que ele recebe? Aí ele me falou o seguinte, ele falou: o diácono ele recebe a palavra, ou seja, ele recebe a palavra de Deus justamente para poder fazer a sua pregação e o serviço, tudo bem? Então, vamos encerrando aqui a questão da diaconia. Agora fazer uma pergunta aí muito interessante. Olha só, e o Papa? O Papa é um bispo? E agora, pessoal? Olha aí, o Papa Francisco vai responder, sim, o Papa também é um bispo. Qual a diferença do Papa? É que o Papa ele é um cardeal. E cardeal não é um grau mais elevado ali do sacramento da ordem. Ele é um título, porque todos aqueles que são eleitos cardeais, eles podem vir a se tornar Papa um dia, né? Eles fazem parte do colégio que podem eleger o novo Papa. Então, sim, o Papa é um bispo. E onde está o bispo, está a igreja. Olha eu aqui de volta, pessoal. Então, essa aula foi rapidinha. Foi muito bom estar com vocês aqui. Ela foi dividida em 3 partes. A aula 9 falando sobre o sacramento sacramentos de serviço. Então, terminamos a ordem. E na próxima aula nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. O pessoal tem falado muito comigo aí sobre a questão de quem pode batizar, quem não pode, quem pode ser padre, quem não pode, se pode casar, por que não pode. E eu estou pensando em fazer uma aula bônus quando terminar aí a aula do sacramento do matrimônio, sobre essas principais questões, né? O que pode, o que não pode, fazer aí perguntas e respostas relacionado também ao Código do Direito Canônico. Muita gente fala assim, mas o que eu levei meu filho para batizar na igreja tal e o padre lá não deixou. Meu irmão, não é deixar a vontade do padre não, é fazer o que está escrito. Então, olha, você tem um filho,
Aí você quer dar ele para batizar pro padrinho, que o padrinho nunca botou o pé na igreja, não é batizado, não é crismado, não é nada. Aí você vai deixar o seu filho ser batizado? Não, né? Pera aí. Então, vou ver se vai amadurecer essa ideia e ao final dessas aulas fazer um bônus com o Código do Direito Canônico relacionado às questões aí dos sacramentos, tudo bem? Então, meus irmãos, quero agradecer a presença de vocês aí, a atenção, a paciência, e vamos que vamos, até a próxima aula, que Deus nos abençoe. Estaremos reunidos então em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só lembre que eu faço isso com muito amor no coração para todos vocês. Gostou? Curte, compartilha, manda para aquela galerinha aí que está afastada um pouco da igreja, e para quem não tá, manda também que é para fazer uma revisão, tá bom? Abração, pessoal. Fui. Tchau.